E aí, galera, estamos no ar e hoje com ela, que é multiempresária, natural de São Paulo, empresária do setor de beleza, com vocês, Natália Beauty. Você viu? A nossa plateia tá animada. Gente, palmas pra essa plateia! Plateia de 4 que vale 20, meu amor. É isso que eu tava pensando aqui. Querida. Só tem 4 pessoas. E é isso. Você vê que não é a quantidade. Mulher, me fala uma coisa. Você começou em 2016? Comecei super recente, né? Se for parar pra pensar. Tem menos de 10 anos. Menos de 10 anos. E eu comecei sem saber o que ia ser a minha vida. Então, não é que eu planejei, né? Quando eu falo, você começou na área da beleza. Eu comecei, mas não foi uma coisa que eu sentei e falei, não, eu vou entrar para a área da beleza, então eu vou fazer um curso assim, depois eu vou treinar, depois eu vou especializar. Não, foi totalmente ao acaso. Na verdade, eu nem queria trabalhar na área da beleza. Porque O que você queria fazer de sua vida? Eu queria meu pai e minha mãe falavam que eu ia ser advogada e que eu seria uma ótima juíza. Não sei. Mas eu sempre quis ser, sei lá, eu queria ser rica. Sabe por que eu queria ser rica? Não é porque, tipo, nossa, o que você quer ser? Quer ser rica? Porque quando eu era pequena e eu não tinha muita consciência das coisas, eu via minha mãe, as mulheres que eu convivia da família da minha mãe, passando algumas situações que eu falava, cara, não é possível. Por que não separa? Não vai embora? E aí eu entendi porque elas não tinham dinheiro para se sustentar e para sustentar os filhos. A minha mãe, no caso, 5 filhos pequenos. Então eu ficava pensando, poxa, por que minha mãe não vai embora? Acontece isso com ela e eu não entendia. Então, depois que eu tive consciência, que foi muito cedo, que o dinheiro era um fator da liberdade para a mulher, eu começava a falar que eu queria ser rica, porque se eu fosse rica, eu não ia passar o que minha mãe, vó, tias e toda a geração de mulheres passava. Porque o dinheiro é a liberdade para a mulher, né? Fazer o que ela quer, se conhecer, ter liberdade mesmo. Então, eu queria ser rica, mas eu nunca tinha pensado na área da beleza, porque a área da beleza, você não vê uma mãe ou alguém falando para sua filha, não, vai fazer sobrancelha que dá dinheiro. Ou vai fazer... Não mesmo. Não, vai ser advogada, vai ser médica, vai ser engenheira, né? Vai ser qualquer coisa, menos a área da beleza. Porque a área da beleza era marginalizada, então você não via uma profissional da sobrancelha quando falava. Era uma coisa assim, de bairro, um bico... Um extra, nunca foi um trabalho, né, de verdade. Então, na minha cabeça, também nunca passou a ideia de trabalhar com algo relacionado à beleza. Então, quando eu me mudei para o interior de São Paulo em 2015, que eu fui para São José do Rio Preto com minha filha pequenininha e meu primeiro marido, que eu era casada, eu comecei a trabalhar numa clínica de estética lá. E lá tinha sobrancelha, massagem, e tinha uma moça que fazia massagem. Sobrancelha, olha que engraçado. E eu era recepcionista, fechava pacote, era tipo a gerente da clínica. E a moça que fazia sobrancelha foi embora, pediu demissão. Deixou todos os clientes sem o retoque da sobrancelha. Sobrou pra quem? Chuta? Não, sobrou pra ninguém. Porque aí o que aconteceu? Não tinha mais a profissional pra fazer sobrancelha. Eu não sabia fazer sobrancelha. E as clientes estavam reclamando que queriam retoque, o dinheiro de volta ou o retoque. Só que não dava para devolver o dinheiro de todo mundo. E daí a clínica lá falou, vamos fazer um empréstimo no banco. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer esse curso. Eu vou lá, faço o curso de sobrancelha, aprendo, achando que era fácil, não é. Vou lá, aprendo, volto e faço o retoque de todo mundo. E a gente resolve esse problema e tira o serviço da clínica. Então, olha só que loucura se a gente parar para pensar, né? Eu nunca tinha pensado em trabalhar com sobrancelha. Por que eu fui? Para resolver um problema. Então, a gente às vezes fica fugindo dos problemas da nossa vida, né? E deixando para amanhã, sendo que muitas vezes é no problema que tem uma grande oportunidade de vida. Então, se eu não tivesse tido a iniciativa de resolver esse problema que nem era meu, eu não estaria aqui hoje. Porque foi ali que estava a maior oportunidade da minha vida. Fui fazer o curso, voltei e atendi todos os retoques das clientes e me apaixonei. A ideia era só aprender, fazer os retoques e tirar o serviço, não vender mais sobrancelha. Mas eu me apaixonei por fazer sobrancelha. E realmente eu amo muito, gente, fazer isso. Deixar as mulheres bonitas e felizes era algo que me curava. Era muito louco isso. Então eu ficava mais feliz vendo elas felizes. Então eu comecei a ficar viciada nesse sentimento de deixar as mulheres felizes. E o meu trabalho não era bom. Como assim não era bom? Então, olha só. Quando eu aprendi, ninguém é bom. Ninguém começa bom. A gente se torna bom, né? A gente se torna excelente. A gente se torna... A gente vai melhorando.
Sim, ninguém começa bom, isso é óbvio, né? Então, eu não era bom, meus primeiros trabalhos não eram bons. Então, não é que eu já comecei a descobrir um talento ali. Nossa, a luz divina, não. Natália Beauty aqui, nasceu. Exato, não, foi um baita processo. E eu ficava horas no YouTube, procurando vídeo, tutorial para aprender. Porque o primeiro curso que eu aprendi tudo errado. Hoje, olhando para trás, né? Mas aí eu fui muito estudiosa mesmo. Eu tenho orgulho de mim nessa fase. Porque eu estudava todos os dias, eu treinava todos os dias os fios. Eu queria ser muito boa naquilo que eu fazia. Então, eu fiquei boa. Mas aí, aconteceu uma coisa engraçada. As clientes queriam voltar. Nossa. Então, como que meu trabalho não era bom e elas queriam voltar? E aí, sabe o que era? Porque eu tratava elas tão bem. E parece tão óbvio, né, falar isso. Mas eu abraçava, eu beijava, eu sorria, eu ouvia. E quando você faz isso com presença, é diferente de atender por atender a cliente. Então, hoje, muitas profissionais, até da área da beleza, atendem por atender. Atendem porque ou tem que pagar uma conta, ou tem que ganhar dinheiro, ou tem que produzir alguma coisa. Elas não atendem com felicidade, alegria, com vontade. Sim. Entendendo que aquilo ali é o que o dinheiro é uma consequência daquilo. E eu passava 3 horas com a cliente ali, porque antes eu demorava 3 horas, agora 40 minutos. Mas, e assim, conversando, ouvindo, com presença de verdade, sabe? Estando ali mesmo. Estando ali. Então, eu criei vínculos muito fortes com essas mulheres. E elas queriam voltar, indicavam as amigas. E aí, eu entendi que o atendimento, ele é tão importante quanto o resultado do procedimento, né? Então, hoje eu vejo muitas profissionais boas no mercado que fazem trabalhos lindos. E elas falam, Nath, eu não tenho cliente, eu não tô vendendo, minha agenda tá vazia. E eu vou olhar o trabalho delas, é lindo, mas a pessoa não sabe vender. Ou ela não sabe se vender, ela não sabe atender a cliente tão bem. Ou ela é muito técnica, não tem aquele lado mais humano, de acolhimento. Então, hoje o profissional da beleza, ele atua em várias camadas, né? Não só na estética, mas acho que muito de dentro para fora. E eu descobri isso muito cedo. Só que aí, a gente abriu minha agenda, eu fiquei trabalhando lá em Rio Preto nessa época. E 1 ano lá. Então, 2016 inteiro eu trabalhei lá nessa clínica. Quando foi 2017, eu me divorciei. E voltei a morar em São Paulo. Só que foi um divórcio muito difícil, muito difícil. Então, eu fiquei completamente sozinha com a minha filha. Ela tinha 2 anos nessa época, 2 anos e meio. E voltei a morar na casa dos meus pais, que eu queria muito ter saído. A gente cresce, nossa, vou mudar da casa dos meus pais, vou embora, liberdade, uhul! Não. A liberdade da mulher, e assim, eu sei que vai ter gente que pode até criticar isso, mas a mulher, ela só se conhece de verdade quando ela fica sozinha um tempo. Porque se eu sair de casa já pra casar direto ali assim, eu já vivi sem me conhecer, sem ter as minhas vontades respeitadas. Já era com outra pessoa e que era o dono do dinheiro. Então, eu sempre falo que o dono do dinheiro, geralmente, governa toda a vontade de todo mundo. Então, eu achei que eu ia ser livre casando e, na verdade, entrei numa prisão maior ainda. Porque depender do marido, ainda mais sabendo que a gente repete padrões familiares, eu tinha casado com um cara muito parecido com o meu pai. Então, era a mesma coisa, de controle, de ser muito rígido. Então, eu me vi ali mais presa do que antes. Só que quando eu voltei, é muito difícil voltar para casa dos pais. Porque eu não voltei sozinha, eu voltei com uma filha. E eu voltei com um cachorro também. E eu voltei com dívidas. Eu tinha 100 mil reais de dívida e um carro com busca e apreensão. Ou seja, eu tava ferrada, toda ferrada. Ferrada, com minha filha pequenininha, recém-divorciada, com um monte de vergonha. Porque você fica, né, com vergonha da sua família. De falar que você acabou com o casamento e que rolou muitas coisas, erros e tudo. Então, voltei com muita vergonha para casa. E foi muito difícil essa fase, porque eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. Então, hoje falar disso é muito fácil. Mas ali, eu estava no fundo do poço. Então, eu não sabia fazer nada, a não ser sobrancelha. Mas até então, sobrancelha não era uma profissão para mim. Né? Eu nunca tinha visto aquilo. E quando eu me vi sozinha com a minha filha, eu falei, poxa, sobrancelha é a única coisa que eu sei fazer. E aí todo mundo falava para mim, meu pai, todo mundo, filha, vai fazer uma faculdade, você é tão nova, eu tava com 27. Tão nova, vai fazer uma faculdade, né? Tão inteligente, porque eu não sou formada. Vai fazer um curso, vai arrumar um emprego. Sobrancelha não dá dinheiro, sobrancelha nem é profissão. E eu entendo. Em 2017, sobrancelha mesmo, para as pessoas que não conhecem da área da beleza, realmente é uma profissão que você não via futuro.
né? Hoje já é um pouco mais diferente, né? Mas não tinha. Só que aí eu queria eu queria arriscar sozinha. Eu pensei, a primeira vez que eu vou estar sozinha na minha vida, eu e a minha filha, tudo bem que eu tenho as dívidas. Devo, não nego, vou pagar quando eu puder. Porque por muito tempo eu fiquei pensando nas dívidas. Meu Deus, acabou minha vida. Meu Deus. Como que eu vou fazer pra pagar? Como que eu vou fazer pra pagar? Como que eu vou fazer pra viver? Como que eu vou fazer pra tudo? Só que isso te consome. Você acaba deixando de ter energia pra pensar na solução disso. Então eu falei, eu vou arriscar. Eu já perdi tudo mesmo, já tô endividada. Se der errado, só vai dar um pouco mais errado do que tá errado hoje. Do que tá errado agora. Então eu prefiro tentar mesmo, né, sem a garantia. E eu fui. Aí eu comecei a atender na casa das clientes, né, porque eu já tinha o meu material. E fui na casa das clientes, fui juntando o meu dinheiro. E aí, quando eu juntei o dinheiro para alugar um apartamento de 40 metros e uma salinha comercial num prédio, lá em São Paulo, eu me mudei. Aí eu fui e aluguei um apartamento pequenininho, assim, tinha uma mesa, um sofá rasgado e uma cama. E eu fui para lá com a minha filha e aluguei a salinha e comecei a atender. E aí, ali, eu comecei a pesquisar muito, né, sobre a área. Então, eu acho que o grande pulo do gato meu ali, em 2017, foi que eu era uma especialista em sobrancelha, só que eu foquei em ser a maior especialista do meu nicho. Entendi. Então, eu tracei um plano. Eu falei, eu vou ser a maior especialista de sobrancelha, do que eu faço. Então, eu vou ser conhecida pelo meu trabalho. E, em paralelo a isso, eu vou trabalhar a minha marca como uma empresa, para não depender só de mim. Então, eu já comecei a ter uma visão de empreendedora mesmo, sozinha. Do tipo, olha, eu vou ficar aqui 1 ano fazendo sobrancelha todo dia, das 8 às 8 da noite. Beleza, no primeiro ano, ótimo. No segundo ano, talvez eu não aguente mais olhar uma sobrancelha se eu estiver só fazendo isso na minha vida. Né? Que eu sou geminiana, então... E não por isso, mas eu gosto de fazer várias coisas. Ao mesmo tempo? É. E assim, eu mudo rápido. Então, muita coisa repetida me cansa. E aí, minha performance já não é tão boa quanto no começo. Então, já sabendo que eu era assim, eu já comecei a criar estratégias para que em pouco tempo eu já tivesse outras pessoas atendendo no meu lugar. E que eu estivesse trabalhando a marca como um todo. Educação, produtos. Então, eu comecei a pensar grande. E eu lembro que eu li um livro nessa época que me destravou em relação a isso. Qual foi o livro? Chama A Mágica de Pensar Grande. A Mágica de Pensar Grande. Ele é meio antigo, pode até anotar, porque esse livro é muito bom para ler. Eu lembro que eu estava na casa da minha mãe e eu fui visitar a minha mãe, já não estava mais morando lá. E aí eu lembro que tinha um armário todo velho, cheio de livros, assim, né? Cheio de livros. Aí tinha esse livro, A Mágica de Pensar Grande. E era da minha irmã mais velha. Eu peguei ele, li a primeira página, falei, Babi, posso levar? Ela falou, pode. Aí eu peguei, levei o livro embora e comecei a ler. Tava até com a capa rasgada. E li. Meu, esse livro me despertou do tipo... Se eu penso em ter a minha clínica aqui, por que eu não posso pensar em ter 1000 clínicas? Em ter uma clínica em cada lugar do mundo? Em ter uma universidade? Em ter uma marca de produtos? E me fala uma coisa, teve uma pessoa muito importante na sua carreira, que foi a Pugliese. Muito. Ex-Pugliese, na verdade. Agora é a Moraes, a Gabi. Moraes, é. A Gabi foi muito importante pra você, né? Muito, assim, muito. E eu não canso de falar dela. E assim, eu não sou amiga dela, mas já atendi ela e tenho um carinho muito especial por ela. Porque... Quando eu tinha um Instagram... Olha só, eu vou contar... Tem um arroba aqui, calma, deixa eu achar. Você lembra do arroba, que era o seu Instagram? Belas Mães. Belas Mães, exatamente. Gente, eu tinha um Instagram chamado Belas Mães em 2014, mas eu fui visionária. O que eu pensei? Quando eu engravidei, eu não tinha dinheiro. E eu pensei assim, bom, eu vou engravidar, vou ficar feia, vou ficar gorda, vou embarangar, meu marido vai largar de mim. Eita. É porque essa mentalidade que eu tinha era uma mentalidade que ela é geracional. Que você viu já acontecendo. Que é isso que as nossas vós falavam, as nossas mães e tias falavam. Ó, você vai ficar feia, cuidado. Não ama... E várias coisas a gente ouvia. Não ama demais seu marido, ele não pode saber que você ama ele. A gente vai ouvindo várias crenças, né, de geracional, assim, de pessoas. Então, eu achava isso, ponto. Hoje eu sei que não tem nada a ver. Mas com 25 anos, era essa minha mentalidade naquela época. E aí eu criei um Instagram chamado Belas Mães. Eu falei, bom, vou criar um Instagram Belas Mães, porque eu vou ganhar seguidor. Olha isso. E eu vou depois ganhar tratamento em clínica de estética. Pra eu voltar com o corpo. Só que eu amei falar de maternidade, porque eu sempre fui muito sincera. Eu sempre falo o que vem no coração sem filtrar. Só que isso não é... Em 2014, gente, faz 10 anos... Isso daí não era tão legal, porque a gente ainda tava naquela época das mães Doriana.
Como que era isso? Mãe Doriana, a mãe que amava amamentar, que estava sempre impecável, que imagina o parto é o melhor momento da mulher. E não é. Não, então, essa romantização absurda da maternidade que eles colocam em cima da gente é uma coisa muito perfeita, de mãe perfeita, que isso daí estava muito forte na rede social. Porque a gente passou uma época de rede social onde tudo era lindo. Tudo era lindo. O perfeito era, meu Deus. Só que a realidade não é essa. E eu falava muito da realidade. Então, fui muito massacrada já por alguns Instagrams maternos ali. Só que eu comecei a crescer. 30 mil seguidores, 40 mil. E aí, minha mãe desapareceu nessa toda. Aqui em São Paulo. E eu morava em Rio Preto. Minha mãe desapareceu aqui. E ela ficou 5 dias desaparecida. E a gente só achou ela porque a Gabriela, sem me conhecer, nada, foi e postou uma foto da minha mãe pra ajudar a gente. Sem me conhecer, sem nada. Eu não sei como a foto da minha mãe chegou nela também. Mas ela falou, gente, vamos ajudar? A mãe da Belas Mães me marcou, sumiu. Vamos achar a mãe dela. Nisso, o Datena, a repórter dele me ligou. Falou, vamos gravar uma matéria no Datena pra ajudar a achar sua mãe? Vamos. Gravamos. Depois de 5 dias, a gente achou a minha mãe porque viram no Datena. Mas porque o Datena só entrou em contato porque a Gabriela postou. Caramba. Então, assim, se a Gabi não tivesse postado, talvez eu nem tivesse achado minha mãe. Porque muita gente hoje que é desaparecido não consegue voltar para casa porque não lembra. Tem surto de memória. E se a mídia não divulga a imagem para as pessoas reconhecerem, a pessoa some no mundo. Some. E minha mãe estava a 600 quilômetros de São Paulo. Ela teve um surto de memória. 600 quilômetros é muito longe. Muito longe. Hoje eu entendo ela. 5 filhos, pequenininho. Talvez a gente tenha acabado com o plano dela de ir embora de vez, né? Aí estragamos o plano da minha mãe. Mas aí ela voltou, graças a Deus. Ela tá ótima hoje, nossa senhora. E aí eu fiquei com um carinho muito grande pela Gabriela. Só que aí, menina, olha o que aconteceu depois. Essas mães... Aí eu ganhei muito seguidor nessa época. Porque quando a Gabriela postou, e aí depois a Bela Falcone postou... Minha rede social foi tipo pra uns 115 mil. Só que aí essas mães fizeram um Instagram de fake chamado Mães Investigativas, era o @. E elas começaram a postar tudo sobre mim. Minhas dívidas, meu cartão de crédito, meu CPF no Serasa, meu carro com busca e apreensão. Expuseram tudo. E começaram a falar que eu inventei a história da minha mãe pra ganhar seguidor. Só que, gente, essa história ganhou muita força. Chegou a ter 11 mil seguidores, esse perfil Mães Investigativas. E eu era massacrada todo dia. E aí, quando uma marca, por exemplo, eu lembro que a Clear Blue me chamou pra fazer uma publicidade deles naquela época. E aí, quando eu postei, elas foram no perfil da Clear Blue, falaram, não acredito que você tá fazendo com a Belas Mães, ela inventou o sumiço da mãe dela. Então, era uma perseguição nesse nível. Que horror! Horror. Aí começaram a falar da minha filha, que ela era feia, que ela era gorda, não sei o quê. Falaram da sua filha? 2 anos, sim. Mas não, tinha 1 aninho nessa época, 1 ano e pouco. Era uma bebezinha. Uma bebezinha. Mas aí, o que eu fiz? E, cara, ficou muito forte essa história. Muito forte. Comecei a receber ameaça do tipo, eu acreditei na história da sua mãe, você enganou todo mundo. Se eu te ver na rua, eu vou te pegar. Tipo, ficou muito forte. Então, eu saía eu morava no interior nessa época já. Eu saía na rua pra ir na padaria. Se o padeiro olhasse pra mim, eu já pensava, ele sabe de Mães Investigativas, caceta. Eu já achava que todo mundo sabia. Porque a gente não tinha noção que a gente tem hoje de internet. 11 mil seguidores pra mim era o mundo inteiro. Mas é bastante gente. Eu era odiada no mundo inteiro. E eu não me defendia, porque pra mim era tão absurdo aquilo. O que estavam te acusando. Só que, até eu acreditaria. Por quê? Porque tinham fakes lá que falavam assim, com foto e tudo. Ela inventou mesmo, eu sou prima dela. Eu sou amiga da mãe dela, e é verdade, elas inventaram tudo. Então, assim, tudo armado, então. Até eu tava acreditando que eu tinha inventado a história. Você passou a acreditar. Eu tava pensando assim, gente, será que eu inventei e tive um lapso? Não. Mas aí eu não tinha mais pra onde fugir, né? Sim. E eu nem fazia sobrancelha antes. Eu era só a gerente lá na clínica, eu não fazia sobrancelha ainda. Aí eu excluí o Instagram Belas Mães. E naquela época, você excluía o perfil, hoje, o Instagram te dá 14 dias pra você pensar, né? Ele fala, o teu nome vai ficar aqui, tudo vai ficar aqui. 14 dias, você perde o @ de vez. Hoje, sim. Naquela época, você excluía, já era. E eu excluí no dia do meu aniversário. Eu lembro que foi 4 de junho de 2015. E eu chorando, excluí. Aí, beleza. Aí, parece que encerrou um ciclo da minha vida. Aí, eu comecei, foquei na clínica, lá, vender os pacotes, tudo. Na minha vida normal. Aí, depois de 6 meses que aconteceu isso, da menina pedir demissão e eu ter que fazer os retoques, né?
Abriu outro capítulo da minha vida. Aí, olha só como as histórias se cruzaram. Porque eu já estava na minha salinha atendendo e eu atendi a mãe da Gabriela Pugliese em 2017. Na minha salinha, fazer sobrancelha. Só Sem que querer. ela não sabia da minha história e eu não sabia que era a Vera. Que a Vera era a Vera, mãe da Gabriela. E aí, quando eu contei a história pra ela, eu lembro que ela ficou super emocionada. E ela contou pra Gabi. Eu falei, eu preciso agradecer a Gabriela, porque ela ajudou a achar minha mãe. Aí ela contou pra Gabriela, a Gabriela postou um monte de story falando sobre isso. E aí mostrou o trabalho na mãe dela, falando, gente, olha que natural, amei e tal. E aí minha agenda lotou, lembro, nessa época, tipo, bombou muito. E foi as histórias cruzadas, né? Então, uma porta se fechou na minha vida naquela época, na rede social, onde eu fui cancelada praticamente. Só que isso me trouxe tanta força para eu aguentar o peso de hoje. Acho que Deus falou assim, ó, eu vou te preparar. Então, você vai sofrer aqui, você vai ser perseguida aqui. Mas você vai ficar forte, porque no próximo capítulo da sua vida, você vai ter um fardo grande. E se você não tiver preparada para ouvir crítica, para ouvir hater, para ouvir gente que não vai acreditar em você, você não vai suportar um novo peso que eu vou te dar. Então, hoje, quando as pessoas vêm criticar o meu trabalho, o meu valor, o que eu faço… Te criticam? Muito. Por quê? Pelo valor que eu cobro na sobrancelha. Que é os 12.500. 12.500, sim. As pessoas criticam muito, muito, muito. Mas é tudo bem. Mas elas não entendem o valor disso. Elas não entendem, porque se a gente parar pra pensar, de fato, uma sobrancelha não vale 12 mil reais. Sim. As pessoas não pagam 12 mil por uma sobrancelha, ponto. Porque as minhas artistas cobram 2 mil e são melhores que eu. Até, né? Só que elas… Não, eu sou melhor que elas. Não, brincadeira, tá igual ali. Porque eu treino elas, eu não vou falar. Igualou. Igualou. Só que quem escolhe pagar pra fazer comigo ali… E eu coloquei esse valor mais alto justamente pra não ter cliente. Porque eu tô num momento da minha carreira de empresa… Onde eu tô focada em trabalhar o negócio e não no negócio em si. Então, hoje eu não trabalho na clínica. Eu trabalho a clínica como um todo. Eu trabalho a universidade. Eu trabalho a empresa. Não na empresa. Entendi. É diferente. É diferente. Então, eu aumentei o meu valor também para não ser aquela pessoa inacessível. Porque achando que ninguém ia querer agendar. Mas lotou com fila de espera e tudo. Só que não é a sobrancelha que elas querem. Tipo, já chegou cliente que sentou na maca e falou assim pra mim, não quero fazer a sobrancelha. Eu vim pra te oferecer um negócio. Aí eu falei, não, mas… Peraí, eu entrego a sobrancelha, a gente pode conversar de negócio, mas eu vou fazer a sobrancelha. Fiz, ela amou, fiz bem pouquinho, assim, porque ela tava com medo e era bem natural, mas ela amou. Tipo, ela falou, eu nunca imaginei que fosse ficar tão linda. E a gente conversou muito sobre negócio. E não só ela, outras que já vieram, marcaram, mas por curiosidade também. Então, eu percebo que as clientes que marcam são clientes que têm curiosidade de entender como, né, que eu cobro esse valor, que querem saber um pouco da minha trajetória, mas ali na intimidade com a cliente, eu fico 1h30 com ela, né? Então, a gente aprofunda umas camadas que elas perguntam coisas de relacionamento, coisas de empresa, de colaboradores, elas perguntam marketing, branding, comunicação. Então, se a gente parar para pensar, uma mentoria individual, de 1h30. Nossa, é verdade. E ainda ela sai mais bonita com a sobrancelha feita. Então, assim, tá muito barato, se a gente for parar pra pensar. Só que não dá pra explicar isso pras pessoas. Então, todo mundo critica. Porque as pessoas, elas se apegam a 10% da mensagem que é passada. Entendi. Então, é 12.500, então é só a sobrancelha. É um absurdo, Pronto. É um absurdo. Aí elas falam, todo dia sai um idiota e um esperto de casa. Essa mulher é louca. Não sei o quê. Quem cobra 12.500 numa sobrancelha? Entendi. Mas muito. E aí, talvez, se eu não… Porque aí as pessoas começam a apelar. E na rede social é meio terra sem lei ainda. E vai ficar mais ainda, né? Com a IA e tudo. Então, as pessoas falam o que elas querem. Elas vomitam todo o lixo interno delas. Tudo. Porque quando a gente critica alguém na internet… Eu também, às vezes, me pego perto de fazer uma crítica. Então, eu olho alguma coisa que eu não curto… Aí eu vou ver os comentários, e aí os comentários deixam a gente mais irritado, porque às vezes os comentários concordam com o que a gente pensa, aí você também quer ir lá. Só que eu penso, o que eu vou ganhar com isso? Por que eu vou falar um negócio desse pra uma pessoa? Se não é bom, eu tenho que falar? Não. Guarda pra você. Aí eu guardo pra mim. Aí o que eu faço? Eu penso, isso daqui é um problema meu, não dela. Eu tô me doendo, o problema é meu. Sim. Então, cara, e aí quando você começa a fazer esse exercício, você também começa a não se preocupar mais com as pessoas que te criticam e te julgam. Porque isso não dói mais em mim. Porque eu sei que é mais da pessoa. A pessoa tá frustrada com alguma coisa. Com a vida dela. Exato. E ela joga em você. Claro. A pessoa que ela tem visão frustrada. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas que a gente convive.
Porque se a gente convive com pessoas negativas, que têm visão de futuro, pessimista, tudo é um problema, você vai acabar aderindo a essa mentalidade. Tudo vira na sua vida vai também. ser um problema. Tudo. Então tem que tomar muito cuidado, até com o que a gente consome na internet, com o que a gente lê na internet, com o que a gente escreve na internet, tudo isso, né? Então a gente tem que tomar cuidado com as pessoas que a gente convive, conversa, troca nossa energia, com tudo. Então, e hoje ainda mais com a internet do jeito que tá, né? Me preocupa muito, uma zona. Eu achei que fosse ficar mais organizado, mas assim, parece que cada dia abre uma nova rede, abre um novo canal, ou as pessoas vêm com uma nova coisa, e aí parece que você tem que estar sempre, né, nessas ondas de tendências e tudo. E aí, quando eu saí disso também, né, que eu saí um pouco desse marketing de tendência, eu cresci mais, mas não é uma coisa intuitiva. As pessoas ficam buscando tendência, tá no hype, no hype. Não é isso que faz você criar uma raiz forte de marca. Por isso que eu lancei o Marketing que Funciona. Que marketing que funciona. Porque não é isso. Você tem que criar uma raiz forte de marketing, comunicação, para a partir daí é como se fosse um tronco de árvore. Os galhos são as tendências e você vai aderindo, mas volta para o centro. Senão você não constrói uma marca, não constrói uma comunicação, não faz um marketing sólido que funciona. Então, quando eu fiz isso, saí dessas tendências, eu cresci muito. E aí, eu vejo todo mundo distraído. É distração. Distraído em que sentido? Distraído nas tendências, de não constrói uma comunicação forte. Por exemplo, eu crio um plano de comunicação para uma médica. E ela tem lá um plano de comunicação para a gente posicionar ela como expert, por exemplo, né? E aí ela vê uma tendência de alguém que está fazendo. Ela, mas eu posso fazer? Não. Foca na sua, não se distrai. Depois que a gente fortalece a sua comunicação você e a consegue sua persona, expandir. Isso. Mas as pessoas estão perdidas. E até porque também a rede social, ela tá gerando... Imagina na geração de vocês, como que não é. Tipo, tudo muito rápido. Tudo rápido. Eu nasci ainda numa época, eu tenho 36 hoje, que eu ainda tive uma infância sem rede social. Vocês já tiveram infância com rede social, né? Sim. Imagina as novas. Minha filha de 10 anos não sabe o que é uma vida sem Instagram, sem TikTok, sem celular. Ela não sabe. Não, ela hoje, ela não tem noção. Não tem noção, porque ela já veio nessa geração no celular. No celular. Então, ela, hoje tem 10 anos, ela já tem TikTok e Instagram. As amigas, desde 7 anos, já tem. E é super bonitinho ver elas falando: oi, gente, então, eu tô aqui, que eu vou me arrumar pra dormir. Bonitinhas. E eu incentivo, as pessoas falam pra mim: Nath, mas você não tem medo? Medo eu tenho da minha filha não crescer nessa era digital e chegar lá quando ela tiver uns 24 anos, a sociedade, o trabalho, tudo vai girar em torno do digital e ela não saber nada, nem se comunicar, nem falar. Porque hoje ela tá no modo aprendizagem. Então ela fala: oi, gente, tal. Então ela tá se gostando, ela tá se aprendendo, ela tá se entendendo como pessoa. Então é ótimo esse exercício das meninas. Não que eu incentive, porque eu olho tudo. Mas eu acho tão bonitinho, sabe? Ela se descobrir sendo ela ali. E isso lá no futuro vai contar muito na parte de comunicação dela. Comunicação é tudo. Sim. Então, eu sou muito a favor, mas eu fico preocupada com as comparações. Então, minha filha, 10 anos, já faz terapia. Por que seu mundo é cor-de-rosa? Mudando completamente de assunto, por que seu mundo é cor-de-rosa? Cara, meu mundo é cor-de-rosa. Então, e assim, eu falo que e é engraçado essa pergunta, porque o rosa me escolheu. Ele escolheu? Me escolheu. Porque a minha cor preferida é azul. Só que quando eu comecei a empresa lá em 2017, que eu me vi empresária, que eu comecei a dar curso, que aí minha técnica começou a ficar mais desenvolvida, as pessoas... Aí eu comecei a dar curso e fiz uma papelaria. Toda personalizada com o meu nome. E a cor que eu tinha escolhido era amarelo. Por quê? Já era ousada, porque na base mais básica de cores, para negócio, tá preto, cinza, marrom, begezinho, que são cores mais padrão. Neutras, assim. Depois eu fui para um amarelinho que já era um pouquinho mais ousado. Mas aí eu fiz o pedido do material do curso e chegou tudo rosa. Claro, não sei o que a gráfica pensou, mas era tudo marrom, amarelinho e veio tudo rosinha, clarinho. Só que eu amei quando chegou. Eu jamais teria pensado no rosa. Não é que eu amei. Quando acontece algo ruim, a gente tem que pensar na solução menos danosa ali pra gente. Quando chegou tudo rosa, eu tinha a opção de ou cancelar e mandar refazer tudo, mas aí não ia dar tempo, ou usar o rosa mesmo naquela vez e ser só aquela vez rosinha.
Só que quando eu usei o rosinha, ficou tão lindo. As pessoas elogiaram na internet. Ai, amei a cor nova. Amei a identidade nova. Aí eu falei, cara, vai ter que ser rosa. Vai ter que ser rosa. Aí ficou tudo rosa. Foi maravilhoso. Porque eu jamais teria pensado no rosa. Então, a minha marca, todo mundo fala, Nath, como é que você construiu a sua marca? A gente não senta um dia numa tarde e constrói uma marca. A marca, ela é construída nos anos, acontecendo. Né, com várias coisas, clientes, insight, erro, acerto, cor que vai, ícone que vem, manifesto que aparece. Então, a marca não acontece numa tarde, ela acontece durante uma vida toda. Ela vai sendo uma marca, né? Então, durante tudo isso, para mim, foi virando marco. Então, o rosa, o nome da técnica, que é Flow Brows também. Por que Flow? Flow Brows, porque quando eu comecei a crescer e desenvolver a minha técnica ali, que eu comecei a virar criadora, né, da técnica e não uma criatura que só replicava o que as pessoas ensinavam, eu comecei a ir por uma outra vertente que as pessoas não iam, que era o mais natural possível. Então, a minha meta é que as pessoas não percebam que você fez alguma coisa na sobrancelha. Então, era sempre muito natural. E os fios, o grande problema da técnica é o encaixe dos fios para parecer mais real do que só desenhar um fio. Não é só desenhar um fio. Então, o fio tem que ter curvatura, tem que ter onda, tem que ter encaixe. E isso é muito difícil, chegar nesse nível artístico que você tá com uma lâmina dentro da pele da pessoa. O mais fácil é fazer um risco reto. Quando você chega num nível de destreza com a mão, de fazer curva, encaixe… Tem que fazer tipo assim. Fazer um S, às vezes um C, às vezes um Z, são vários. Você realmente está num nível muito avançado. E é muito difícil chegar. Então, quando eu fiz a minha primeira sobrancelha assim, e foi lá em 2018, você vê que foi 2 anos ali, só treinando muito. Eu, quando vi a sobrancelha, eu falei, meu Deus, que sobrancelha flow. Que flow, essas ondas, tudo. Aí eu falei, Flow Brows. E tipo, pensei e já ficou Flow Brows. A partir daquele dia, eu já falei, gente, lancei uma nova técnica de sobrancelha no mesmo dia. Chamada Flow Brows, olha só, Flow Brows. Porque o marketing, o que que é? É repetição. O marketing, eu vejo, as pessoas falam, não, mas eu já gravei um vídeo da minha vida. Tá bom, amor, mas você tem que repetir. Repetir o padrão. Várias vezes. Marketing é repetição. Você precisa gravar na cabeça das pessoas a sua mensagem, através de várias formas. Então, todo dia eu falava Flow Brows, beleza natural. Aí eu lancei um manifesto. Porque, olha só, aí eu criei um movimento de marca. Muito cedo. O que é um movimento de marca? A gente passou pela era do consumo. Qual que foi a primeira era de consumo nossa? Onde eu comprava qualquer coisa e o básico já era o diferencial. Então, eu comprava um tênis porque… esse tênis ele é bonito. Vem fazer a minha sobrancelha porque é a melhor técnica. Ou, compra aqui porque é o melhor. O produto ou o serviço, ele era o suficiente para ser o diferencial. O diferencial era o produto ou o serviço. Depois a gente passou para a era da experiência, onde hoje a experiência, ela conta muito. Sim. Então, como é que a pessoa é atendida no telefone, como é que ela é atendida presencialmente, como é que ela é atendida no pós, como é que ela é atendida durante. Tudo isso é jornada de experiência. Então, hoje também os focos são a jornada. E a gente está no movimento de marca hoje. Né, que são as empresas que conseguem criar movimentos que fazem com que a rede social participe desse movimento com você. Entendi. Entende? É um movimento de marca. Então, hoje, aí eu fiz um movimento de marca, porque eu trouxe a técnica nova, que era diferente do mercado, era mais natural, né? Hoje tem várias outras técnicas que vieram depois dessa técnica, com outros nomes, mas que copiaram a Flow Brows. É igualzinho? É, igualzinha. Só que elas colocam outro nome, mas tudo bem, ótimo, que o mercado em si evoluiu, né? Mas aí eu peguei a Flow Brows e lancei um manifesto chamado Beleza Sem Padrão. E comecei a bater na tecla da Beleza Sem Padrão com a Flow Brows. Beleza Sem Padrão, Flow Brows. E todo dia eu reforçava a comunicação nos stories e no feed disso. Todo dia, todo dia, todo dia. E isso criou uma marca. As pessoas me identificaram como uma profissional da beleza de sobrancelha, como uma autoridade na área. E foi crescendo, né? Só que eu fiz um marketing 360 disso tudo. Tanto nos stories… Tipo, você meio que juntou, você fez tudo, um bem bolado ali. Sim, de tudo, de manifesto. Aí eu peguei, o que a gente defende? A beleza natural. Por quê? Porque ninguém é igual a ninguém. Então as pessoas têm que ser bonitas sendo elas. Então a Flow Brows, ela encaixa para todo tipo de rosto. E a gente não muda a pessoa, não padroniza. A gente deixa ela bonita como ela é, mais realçada. Então esse discurso ganhou muita força, porque eu usei ele de todas as formas. Possíveis. Camiseta, papelaria, pijama. Pijama. O pijama tem a ver com isso também? O pijama tem a ver também com essa coisa de querer sair do padrão. Pensar diferente e incentivar os alunos a pensarem diferente. Então, eles vestem o pijama para ser diferente.
meio que um manifesto de rebeldia, que não é rebeldia. Mas as pessoas que são inconformadas, que não se sentem pertencentes à manada. Então é meio que pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa. Total, pijama. E hoje virou um branding, né? Porque hoje todo mundo faz curso de pijama, eu palestro de pijama, eu vou nos lugares de pijama. Só não vou nos podcasts, porque senão as pessoas não vão mais me aguentar de pijama. Tem dia que eu quero vestir uma roupa diferente, outra skin. Mas o pijama é um símbolo, assim, da marca. E aí agora eu até preciso reformular todos os pijamas com umas novas estampas. Ai, menina, é tanta coisa. Tanta coisa. Meu Tem Deus universidade? Você tem uma universidade, né? Por que Natália Beauty? Era Natália Makeup antes. Só que eu não sei fazer entendi. maquiagem, nada a ver. Entendi. Aí depois virou Natália Beauty Academy. Ah, tá. Aí depois virou só Natália Beauty. Mas aí tem Natália Beauty Clinic, que vai ser franquia daqui a um tempo, já tá pronto. Mas vai mudar o nome, vai ser na Beauty. Então as clínicas Natália Beauty não vão mais existir. A matriz vai existir só. O resto vai ser franquia na Beauty. Pelo mundo todo, né? Com o mesmo padrão de qualidade, só com preço muito mais acessível para todo mundo. Com a mesma qualidade. E a universidade não vai mais ser Natália Beauty University, vai ser Beauty University só. Então vai ser uma universidade da beleza, porque eu quero tirar o meu nome das coisas. Até para valer mais, né? Para ter outras estrelas. Então, Natália Beauty University, eu sou a expert. Se eu mudar para Beauty University, que é maior do que eu vou ser expert com outras experts do mercado. Entendi, porque vira uma universidade de beleza. Meio que tirando o ego. Tipo, não quero ser a dona. Eu quero fazer parte com outras pessoas brilhando comigo. É basicamente isso. Então, isso, né, eu acho que a longo prazo é melhor pra mim. Não fica tudo nas minhas costas de imagem. Porque chega um momento que você começa a sofrer com isso. Do negócio só girar em torno de você. Sim, entendi. É uma prisão. No começo é muito legal. Poxa, você fica mais conhecida. As pessoas te cumprimentam, tal. Passa um tempo, o peso vem. Principalmente que hoje são 200 colaboradores. Tem uma cadeia muito grande de pessoas e de braços de empresa abaixo de mim. Que eu tenho que estar bem todo dia. Tenho que estar em alta performance todo dia. Você tem que estar feliz o tempo inteiro. O tempo todo, para produzir material para todas essas empresas. O tempo todo. E decidir ser mãe, esposa. Só que tem dia que você não quer ser nada. Você não quer nada. Você não quer ser nenhuma dessas. Você quer ser a Natália Martins. Só, e não fazer nada. E aí, foi aí que eu fui começando a sentir o peso de ter que continuar mesmo sem querer. Só que muito tempo fazendo isso, né? Pode gerar aí uma depressão, um burnout ou coisas do tipo. Então, eu já tô criando de novo, né? Já pensando pra não ficar tudo em cima de mim. Trazendo outras pessoas para serem também caras da empresa e crescerem também. Isso é muito ligado à energia também, né? Muito. Mas como assim? Energia tipo ambiente? Tudo? Não, ambiente não. Acho que mais da energia que eu vibro. Porque todo mundo é um rádio, né? Nosso cérebro é um rádio. Então, se a gente liga numa onda, numa frequência de onda, de rádio mesmo. E se a gente vibra em frequência baixa, de inveja, ciúme, medo, escassez, falta… Coisa ruim. Tudo que tá nessa frequência baixa de coisa ruim vai conectar com você, porque é o que você tá vibrando. Então, eu aprendi a vibrar gratidão. Cara, as coisas não estão perfeitas, elas estão como tem que ser hoje. Tudo que tá acontecendo hoje é porque tem que acontecer. Quando você entende isso, tudo muda. Porque você para de ficar, mas eu poderia ter pego aquela rua e peguei essa. Mas eu poderia ter terminado e não terminei. Você fica… como é. É como é. A partir disso, o que eu posso fazer? Pronto. Então, eu aprendi muito a ser assim. E rápido, e cedo, eu acho. Mas isso foi muito bom pra mim, até como empreendedora, como mulher no relacionamento. Então, hoje, eu sei… Você é prática. Eu sou muito prática, muito prática. Mas a praticidade, às vezes, ela é um vilão. Por quê? Porque você quer fazer tudo muito rápido. Tipo assim, eu já queria dormir e acordar pronta pra academia. Já dormi com a roupa. Então, às vezes, tem que acordar, vestir já me dá preguiça. Então, eu já queria acordar pronta. O cabelo, sei lá. Eu já fico uma semana sem lavar o cabelo, às vezes, pra ganhar tempo. Entendi. Às vezes eu me maquio enquanto eu trabalho, porque eu tenho alguém que me maquia todo dia, quase, entende? Então, eu sou muito prática e também resolutiva nas coisas. Não é. Entendi. E na empresa, nem sempre é assim, né? Porque você tem colaborador também e você tem que entrar em consenso com todo mundo. Como que funciona isso? Porque a galera ainda…
Tem muito ego envolvido. Muita galera que ainda vibra naquela frequência mais baixa. De escassez, de medo, de falta de fofoca. De picuinha. Ai, que fulana falou de mim, ciclana. Gente, vamos todo mundo trabalhar. Dá uma preguiça, né? Nossa, que preguiça. Gente, vamos trabalhar. E pior assim, quanto mais atenção você der pra isso, mais cresce. Sim, mais Então, cresce. eu até falo pro RH, se você ficar chamando uma do departamento, isso daí vai ser a fofoca da empresa inteira, que você vai dar força pra isso. Sim. Então assim, ó, vamos resolver, chama todo mundo. E aí, é isso, a partir daqui, é isso. Então, bora. É assim. É assim. Pra mim, as coisas são muito práticas. As pessoas ficam… Dificultam tudo. Eu tenho preguiça até de conviver com essas pessoas. Jura? Sério. É bom, bem longe. É bom, lá. Lá. Mas tem que ter muita paciência pra lidar com as pessoas. Principalmente Sim. quando você cresce, né? Quando você vem do nada e começa a crescer. Ganhar espaço. Porque aí muita gente também que começa com você, talvez não te acompanhe no teu crescimento. Então, talvez a pessoa me veja hoje voando o mundo todo, conquistando muitas coisas. Essa pessoa ficou, por exemplo, trabalhando só na clínica. Entendi. E aí ela compara a vida dela com a minha. Entende? Tá. Então rola isso. Ah, entendi. Tem meio que uma competição, uma comparação boba. ali? Sim, eu acho, das pessoas mais antigas. Entendi. Que, comecei com ela, mas hoje eu tô só na clínica, ela tá lá, voando o mundo todo, não sei o quê. Eu acho que rola isso. Quer dizer, eu acho, não tenho certeza. Mas quanto mais eu crescer, mais as pessoas, muito do início, não vão suportar ficar ali. Porque são unidades de negócio hoje, né? Antes era uma coisa só. Era uma coisa só. Hoje são várias unidades. Sim. Então, eu saí de todos, né? Porque eu olho mais de cima hoje. Mas as pessoas estão lá, as peças. Então, é uma opção, né? Então, hoje eu falo para as pessoas, quer seguir o caminho? Trilha o caminho sem mim, vai com Deus, monta a sua empresa. Eu acho que você é muito talentosa. Então, eu incentivo todo mundo. Quem quiser ficar lá comigo, fica. Quem não quiser, vai embora. E dica pra quem quer empreender? Eu acho que quem quer empreender, cara… Seja na beleza, seja qualquer em área, qualquer assim. Estudem muito inteligência artificial para quem quer aprender muito sobre o que a inteligência artificial pode fazer por você. Porque a pessoa que começa a empreender hoje, quando eu comecei a empreender hoje, eu tinha que ter uma secretária para responder o WhatsApp depois que eu comecei a crescer. Eu tinha que ter alguém para responder de curso. Hoje, as pessoas criam assistentes virtuais tão perfeitos que você tem uma equipe formada para você virtual. Então, estuda muito sobre isso, quem quer empreender, para você ganhar agilidade em processo, em qualquer coisa que você queira fazer. E estuda muito o teu negócio, muito. Porque todo negócio, toda área, todo trabalho tem uma brecha que ninguém tá vendo ainda. Principalmente as grandes do mercado, tem muita brechinha que eles não estão conseguindo ver. Então, foi o que eu fiz. Quando eu comecei, já tinham gigantes na área da sobrancelha, de 20 anos. E quando eu comecei, eu vim como um tiro. Eu atropelei todo mundo. Por quê? Porque eu vi ali um gatilho da beleza natural da sobrancelha que ninguém estava falando ainda. Que não tinha ainda. Não tinha ainda. Então, eu aproveitei essa falha do sistema e ataquei nela. E cresci. Então, todo negócio, todo trabalho tem falha. Todo nicho tem uma falha que você, se olhar com calma e detalhe, você vai mapear e consegue atacar. O que você falaria pra Natália lá do começo? Eu falaria pra ela, vai, minha filha, vai. Você vai errar muito, você vai chorar muito, vai ser difícil, você vai pensar em desistir, mas vai valer a pena. E eu não mudaria nada. Você não mudaria absolutamente nem os meus erros, nada. Porque se eu tivesse… Eu já cometi muitos erros. Mas se eu não tivesse cometido, eu não estaria aqui hoje. É verdade. Então, qualquer coisa no meu passado que mexeria, que mudaria o que eu tô vivendo hoje, eu passaria tudo de novo. Passaria tudo de novo. Pela sua filha, pelo seu cachorro. Por mim, por você. Pela minha liberdade. Acho que liberdade foi um valor que gritou muito desde o começo, assim. Aí as mulheres, elas têm que buscar essa liberdade delas. Como que busca? Como que você acha que… Ficando sozinha um pouco. Eu sou casada, ou tô com meu pai, fica um pouco sozinha, se conhece. Quando alguém for fazer alguma coisa, você for fazer alguma coisa com seu pai, com a sua mãe, com seu marido, pensa, eu quero fazer isso ou tô fazendo por causa dessa pessoa? Tô fazendo por mim ou pelos outros? Eu quero fazer, de fato, preciso fazer. Então, assim, você começa a se conhecer. A mulher é muito forte, ela é, assim, independente. A mulher sozinha, ela pode tudo. E cada vez mais as mulheres estão percebendo que elas não precisam de ninguém para ser feliz. Ninguém. Então, isso não é deixar de ser uma mulher feminina, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Essa mulher, ela é tão madura a ponto de saber quando ela tem que ser feminina, quando ela encontrar um homem que, poxa, ele seja tão masculino que ela se permita ser feminina. Porque hoje a gente vive um déficit de homem masculino. Por isso que as mulheres estão cada vez mais masculinas. Mas não masculinas, mas é porque elas sabem o que querem, têm opinião, têm o dinheiro delas, são independentes. Hoje o homem não controla mais a mulher pelo dinheiro, nem pela mente, porque a gente sabe hoje, não é narcisista e tal. Então, eles diferenciar, eles têm que ser homens, só. Sim. Masculinos, cuidar.
Natália, gostaria muito de agradecer. Muito obrigada. Obrigada a você. Foi demais, foi uma delícia. Obrigada, eu falei sem parar, né? Mas foi demais, muito obrigada mesmo. Obrigada a você, adorei, viu? Adorei muito. Beijo grande. E espero inspirar essas meninas, que eu te considero uma menina maravilhosa, assim. Vocês estão vindo para essa nova geração de mulheres, então não abaixem a cabeça nunca. Saibam o que vocês querem. E vocês podem conquistar o que quiserem. De verdade, de verdade. Então, assim, eu espero muito que as meninas dessa geração entendam isso e resgatem cada vez mais o feminino que foi tão machucado, né? Pelo machismo todo. Que resgatem cada vez mais essa força aí que tá acontecendo. Maravilhosa. Muito obrigada, viu? Um beijo. E até o próximo.